precisa entender o que é a igreja nos casos, como ela deve funcionar, qual é o seu objetivo, para que a gente tenha clareza do que a gente vai fazer. Não é só, então agora vamos reunir nos lares, vamos reunir nas casas. Sim, mas se reunir para quê? Vamos fazer o quê? Qual é o objetivo? Mas primeiro eu estou passando para vocês essa informação para vocês terem clareza de todo o processo. Onde nós estamos hoje, onde começou, quando se fala igreja nas casas, nos lares, não é algo exclusivo do nosso ministério. Existem outros ministérios, como eu mesmo mostrei para vocês aqui. Então, o nosso desejo é que vocês aprendam e tragam isso para a cidade de vocês, para a localidade de vocês, onde vocês moram, para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento e consigam ter um encontro com Cristo e servir o Senhor fielmente. Então, o nosso objetivo é levar o evangelho nas casas para que as pessoas elas conheçam de forma mais pontual e possam viver com clareza a vontade de Deus. Isso não significa que a gente não possa se reunir amanhã num grande juntamento, onde a gente vai ter lá 100, 200, 500, 1000 pessoas. Isso não vai ser o problema. Mas a nossa base, a nossa prioridade são os lares. Eu vou explicar por quê agora nessa próxima etapa do ensino. Sobre essa questão de como a igreja ela funcionou, eu entendo que essa clareza é importante, a gente precisa ter segurança do que a gente está fazendo. Né? Porque a gente vai encontrar exatamente os questionadores. Vocês não têm templo, vocês não têm um lugar de vocês, por que vocês se reúnem na casa? Vocês pegam a Bíblia ali e dizem assim, por causa disso, daqui a igreja funcionava dessa forma. Vocês acham errado se reunir no templo? Não acho errado. A questão é o que dá melhor resultado. Onde você vai ter melhor resultado? A igreja nas casas, com certeza, no primeiro século, ela até os 300 depois de Cristo, ela teve muito sucesso, mesmo com a perseguição, exatamente pelo fato dos lares serem um ambiente adequado para você desenvolver o propósito de Deus. Que é o que eu quero explicar para vocês agora. Marcelo, qual a importância da igreja nos lares? Por que a igreja nos lares é algo muito importante? Primeiro, a gente precisa entender que Deus tem um propósito. Inclusive, eu já falei isso numa outra aula aqui, que o nosso objetivo, qual é a nossa visão? Viver o propósito de Deus. Sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o plano de Deus. Sempre foi, desde o início. Deus é imutável, continua sendo. E é o lugar adequado para desenvolvermos esse plano. São os lares. Os lares ajudam muito no desenvolvimento desse objetivo. Por quê? Primeiro, é importante entender que quando a gente reúne numa casa, a gente já consegue, no lar, quebrar a liturgia, que é diferente na igreja. Quando você vai para uma reunião, na igreja não, num templo. Quando você vai para uma reunião onde você tem uma estrutura, na sua cabeça você vai ali, eu vou chegar lá, nós vamos cantar, vamos orar, vamos ouvir uma mensagem, depois nós vamos embora. Quando você vai para uma casa, normalmente, você faz uma reunião lá, é construída uma coisa chamada relacionamento. O relacionamento é muito importante no processo da consolidação. Isso é, você traz as pessoas para sua casa, ou para a casa de alguém, para um anfitrião, que abre a porta do seu lar para ali fazer reunião. Você vai falar da palavra, você vai louvar, você vai orar, mas você também vai ter um momento de comunhão. E esse relacionamento, ele é importante, ele é prazeroso, ele é fundamental. Por quê? Porque é muito mais fácil você ajudar alguém que você tem um vínculo emocional do que você ajudar alguém que você não conhece. Claro que a nossa missão é ajudar tanto que as pessoas que nós conhecemos, como as pessoas que a gente não conhece. Mas não tem como negar que quando você convive com as pessoas, o vínculo aumenta. O relacionamento. Então, quando você traz para o lar, por exemplo, um grupo de 10 pessoas, aquelas pessoas elas vão se tornando amigas, vão se conhecendo, vão interagindo. E os líderes, para isso aqui é um treinamento, os líderes precisam ter consciência disso. Por que eu tenho que trazer as pessoas para o lar? Porque eu preciso investir no relacionamento com essas pessoas e preciso que elas tenham um relacionamento entre si. E ter essa clareza é importante. Por quê? Porque o grupo caseiro ele não é um culto no lar, como algumas pessoas fazem. Vamos fazer um culto de ação de graça na minha casa. Aí chega lá na casa, todo mundo chega, senta no sofá, abre ali um inário, alguém canta algumas músicas, o pregador prega, termina, faz oração, vai todo mundo embora. Aí, a igreja nas casas, ela tem uma finalidade muito superior a isso. As pessoas, elas chegam, elas vão se sentir acolhidas, elas vão ser abraçadas, aí elas vão conversar, aí elas vão interagir, aí elas vão se relacionar. Isso é algo muito interessante, porque assim, eu já tive a experiência, quando você faz uma reunião numa casa, no lar de alguém, a gente normalmente coloca um limite, para aquela reunião não se estender muito, para não ser desconfortável para o dono da casa, para ser seguro das pessoas irem para os seus lares, ninguém ir para casa de madrugada. Então, assim, normalmente você começa uma reunião ali 7, 8 horas, a reunião leva 1 hora e meia, 9 e meia, terminando ali a reunião, 10 horas no máximo. Mas é comum, quando você tem uma reunião no lar onde é muito agradável, as pessoas riem, conversam, brincam, interagem, é normal elas não quererem ir embora. Então, assim, eu já tive muitas vezes a experiência de eu estar no culto. Quando dá 9 horas da noite, 21 horas, as pessoas começam a olhar o relógio porque querem ir embora. Eu já tive a experiência de estar numa reunião, várias reuniões, no caso, nos lares, e dá 10 horas da noite, você tem que mandar as pessoas embora, porque senão elas ficam lá conversando, batendo papo, interagindo, trocando ideia, compartilhando um com o outro as suas histórias, as suas experiências, as suas
né, tirando as suas dúvidas, gente, irmãos, está na hora, Deus abençoe a todos, vamos para nossas casas, vamos ficar tarde para vocês, e a gente tem que chegar aos irmãos e dizer, vamos embora. E detalhe, muitas vezes a reunião no grupo, que é durante a semana, a pessoa no dia seguinte ela tem que trabalhar. Normalmente, quando faz a reunião no domingo, as pessoas passaram o dia inteiro descansando, chega à noite, ela está mais à vontade, né, dizer assim, poxa, vamos ficar aqui, vamos conversar, mas dá 9 horas, todo mundo começa a preocupar com o horário, tem que ir embora, olha para o relógio, o culto não acaba, não termina, e a gente percebe exatamente essa diferença. A reunião dos lares ela é muito mais prazerosa. O momento da comunhão, estar junto, compartilhar, dividir, é ali que a gente vai criando vínculos fortes. Para isso, a gente precisa entender a importância dos lares. Um dos objetivos é exatamente esse, é o relacionamento. Ó, podemos fazer isso online? Podemos, estamos fazendo isso aqui online. Mas, pessoalmente, pessoalmente é muito melhor. Né? Online, a gente tenta, por exemplo, na nossa reunião, nós fazemos na quinta-feira, eu peço para vocês falarem, interagirem, trocarem contato, um ligar para o outro. A gente faz isso também. Mas, no lar, quando você faz fisicamente, quando você está com as pessoas, isso se torna muito mais prazeroso, agradável, satisfatório. Então, primeiro objetivo, o líder precisa entender. As pessoas estão vindo para cá, eu preciso que elas se relacionem. Esse relacionamento ajuda muito a pessoa a se consolidar. Ela ajuda muito a pessoa a se firmar. Ela já não se sente sozinha, ela se sente acolhida, ela se sente abraçada, ela sente que ali ela tem apoio, que ela tem carinho, que ela tem atenção, sabe, que ela é bem recebida. Todo mundo gosta disso, todo mundo precisa disso. O ser humano tem necessidade de relacionamento, o ser humano tem necessidade de afeto, o ser humano tem necessidade de carinho, de atenção. E esse ambiente proporciona isso tudo. Então faz com que a pessoa que vá para aquele encontro ali diga, puxa, gostei demais, eu quero continuar porque está sendo muito bom, eu vou para lá, conheci novas pessoas, lá eu tive um momento, recebi conselho, me abraçaram, me acolheram. Isso faz toda a diferença. Porque muitas vezes, num culto congregacional, isso não ocorre. Você chega lá, todo mundo arrumadinho, as pessoas se falam superficialmente, quando termina a reunião, vai todo mundo para sua casa. É o que acontece na maioria dos casos. Não é uma regra, mas é o que acontece na maioria dos casos. Então, o líder precisa entender qual um dos objetivos dessas reuniões feitas nos lares. Relacionamento. Somos uma família. Para isso, nos relacionamos. Então, transformar um grupo caseiro numa família é o primeiro desafio do líder. O segundo, é entender que, assim, aquelas pessoas ali, elas precisam crescer. E quando eu digo crescer, passar por um processo de transformação. O que ocorre? Quando você está no lar, as pessoas vão se sentindo à vontade, elas começam a ter mais liberdade para falar dos seus erros, para confessar seus pecados, para pedir conselho, para se expor. Elas começam a se sentir mais à vontade para isso. Então, elas começam a contar as situações que elas vivem no dia a dia. Essa oportunidade que o líder tem de identificar essas deficiências e levar essas pessoas para a direção de elas se tornarem mais parecidas com Jesus. Então, qual é o objetivo do líder ali ao observar os relacionamentos? É identificando aonde as pessoas erram e ajudar essas pessoas a acertarem. Então, você vai ter ali no grupo uma pessoa que chega e tem problema com fofoca, vai chegar uma outra pessoa que tem problema com mentira, vai chegar uma outra pessoa que tem mágoa no coração, vai chegar uma outra pessoa que tem, muitas vezes, um comportamento agressivo. Só que essas pessoas que estão chegando, elas não sabem que o sofrimento que elas vivem, os conflitos que elas têm dentro do lar, os problemas no casamento, muitas vezes problema com os filhos, tem a ver com tudo isso. Então elas estão indo para aquela reunião, porque elas muitas vezes não têm em casa afetividade, relacionamento, carinho, atenção, comunhão, compreensão. Ela chega lá e encontra um ambiente extremamente saudável, porque esse ambiente ele é proporcionado pelo líder, ele estimula as pessoas a isso. Aí quando a pessoa ela chega, ela vai participando das reuniões e ali ela vai sendo ensinada. E ela começa a acordar, caramba, eu sou uma pessoa muito impaciente, está prejudicando a minha relação com meu filho, porque quando ele faz alguma coisa que eu não gosto, em vez de eu orientar, aconselhar, eu ofendo, eu ataco, eu trato mal meu marido, muitas vezes porque eu já estou no meu limite, eu tenho mágoa do meu pai, e a gente vai descobrindo isso, e eles vão vendo isso, a gente vai tratando, vai mostrando a pessoa sobre a importância do perdão, sobre a importância de se viver, amar a família, sobre a importância de a gente reconhecer os nossos erros e também tratar esses erros, a gente pedir perdão às pessoas que muitas vezes na nossa caminhada a gente ofendeu. Então as pessoas elas vão enxergando os seus erros, vão sendo modeladas a serem mais parecidas com Jesus. É importante que o líder seja o exemplo disso, né? Porque sem o exemplo as palavras não têm poder. Então, seu exemplo das pessoas olharem para você e ver que você passou por tudo isso, superou e está vivendo da maneira certa, vai levar as pessoas a se sentirem estimuladas a isso. Então, assim, segunda etapa do propósito, né? Primeiro é levar as pessoas para um relacionamento familiar, segunda é tratar suas deficiências para que elas fiquem mais parecidas com Jesus. E tudo isso vai acontecer porque as pessoas, nessa relação, elas estão ali começando a abrir o coração, revelar quem elas são, seu comportamento. Vão errar muitas vezes no grupo também, ter atitudes ali que quem não enxerga os seus erros acaba errando em qualquer lugar. E o líder está ali para prestar atenção nisso, ele está observando, vendo o comportamento das pessoas, como cada um se comporta, cada um se abre, se expressa, conta seus segredos, compartilha seus problemas. E a gente está exatamente usando essa informação para ajudar essas pessoas, ensinando elas o caminho certo. E é o que vai acontecer desse grupo,
né? Vai surgindo aqueles que vão amadurecendo. Isso é, entraram de um jeito, depois de alguns meses caminhando conosco, as pessoas começam a mudar, começam a crescer, começam a amadurecer. E agora é a hora da gente estimular essas pessoas a trazerem novos discípulos, a formarem novos discípulos. Então, o objetivo do grupo é a gente trabalhar a unidade, sermos uma família, trabalharmos a qualidade, sermos mais parecidos com Jesus, e depois trabalharmos a quantidade, isso é, estimular essas pessoas a trazerem novas pessoas, para fazerem parte desse projeto, desse grupo. Isso aí chega uma hora e a gente começa a dizer, olha, vamos começar a trabalhar para a gente formar novos discípulos. Eu não ajudei vocês, é o momento de vocês ajudarem as pessoas também, é o momento de vocês contribuírem com a vida dessas pessoas que são vizinhos, são amigos, são os próprios parentes. Então é hora de estimular aquele grupo ali, é um processo de multiplicação. O líder que cuida de um grupo, ele precisa entender isso, porque se ele não entender, o grupo perde a finalidade. As pessoas vão estar ali, elas não vão crescer, porque ninguém é tratado, elas não vão multiplicar, porque elas vão continuar crianças, e criança não tem filho, quem tem filho é adulto. E aí, quando você percebe que a pessoa amadureceu, ela começa a querer ganhar outras pessoas também, isso é gerar novos filhos para Deus. Elas vão continuar vivendo de forma individual, sem compartilhar, sem dividir, sem ajudar um outro. Por quê? Porque não vão ser estimulados a isso. Então, não entender a finalidade de uma reunião nas casas, no lar, vai fazer com que esse grupo não cresça, não evolua, não amadureça, e as pessoas vão ver aquele ciclozinho fechado ali. Você vai ter um grupo ali com 5 pessoas, daqui a um ano quanto tem? 5 pessoas. Daqui a 2 anos quanto tem? 5 pessoas. Tem aquelas pessoas aí que melhoraram nada. O mentiroso continua mentindo, a fofoqueira continua fazendo fofoca, o que é violento continua tratando mal os filhos e a esposa. Por quê? Porque não entenderam, os líderes que não entenderem esse objetivo vão viver essa realidade, que não vão levar as pessoas para lugar algum. Então é importante entender o que o líder faz, ele guia, ele vai à frente, leva as pessoas para algum lugar. Então a gente tem que levar as pessoas para algum lugar, dá direcionamento ao Deus, tem que olhar para a gente, para onde você vai. Então, nosso objetivo aqui é sermos uma família semelhante a Jesus, de muitos filhos, que é um assunto que tem que ser sempre abordado no grupo. Falando sobre isso, como a gente faz isso? Estabelecendo o reino de Deus. Jesus disse, chegado o reino, anunciamos o reino, o propósito do reino é levarmos as pessoas para essa realidade. Esse é o propósito do Grupo Caseiro.